Para o bem de toda a população, o crescimento e desenvolvimento das cidades devem acontecer de forma ordenada e organizada. Para isso, em cidades com mais de 20 mil habitantes, existe um instrumento obrigatório criado em forma de lei chamado de Plano Diretor. Para falar sobre o assunto, Luziane Paulino entrevista agora o advogado Diógenes da Cunha Lima Neto no quadro Conversa Informal. Confira! Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso quadro Conversa Informal está de volta trazendo para você um assunto de interesse de todo mundo que assiste aqui o nosso programa. Bom, você sabe o que é o Plano Diretor de uma cidade? Ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A Constituição lega aos municípios, através do Plano Diretor, a obrigação de definir a função social da propriedade e ainda a delimitação e fiscalização das áreas subutilizadas, sujeitando-as ao parcelamento ou edificação compulsórios ou ainda à desapropriação. Pois bem, hoje eu tenho o prazer de receber o advogado Diógenes da Cunha Lima Neto para falar um pouquinho de um assunto que está dando o que falar na cidade. O plano de manejo que está na mesa do prefeito Álvaro Dias para ser assinado. Diógenes, é um prazer ter você conosco aqui no programa Casa Design. Obrigado ao programa Casa Design por tratar de um assunto de relevante interesse, notadamente para toda a zona sul da nossa cidade. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador a sua experiência, porque você é especialista em direito imobiliário. Isso, pronto. Eu sou especialista em direito imobiliário e, a convite da Ordem dos Advogados, eu sou do Conselho de Habitação de Interesse Social. Então, falando um pouquinho sobre a nossa realidade. Poucos sabem que 10% da população de Natal vive em favelas. Nós temos 73 favelas. 73 favelas? 73 favelas. Isso é um número que você tem bem atualizado? Atualizado pela CEMURB. Certo. São mais de 90 mil natalenses que não têm um teto para morar, um lar. E certamente eles habitam em regiões bem distantes? Muitas vezes não. É que a gente não vê uma outra realidade. A gente não vê que existem algumas favelas que às vezes as pessoas só ouvem. Favela do Mosquito, porque fica ali próximo ao mangue, na ponte antiga que liga a Zona Norte. Nós temos a favela da África, que adentra as dunas da Redinha. E nós temos, né, uma infinidade de favelas. Favela Jardim Progresso, na Zona Norte. Então, são assentamentos informais. Eu não gosto de chamar de favela, mas infelizmente esse é o nome. Sem nenhuma infraestrutura, né, Diógenes? Sem nenhuma infraestrutura. E por quê? Por falta de uma política urbana. Então, antes de falarmos do plano de manejo, eu queria falar qual o momento que Natal está vivendo, né? O prefeito Álvaro Dias está com a grande missão de projetar Natal para mais 10 anos. E o que é que nós temos visto que Natal aconteceu nos últimos 20 anos? Um marasmo. Natal passou a ser da cidade querida por todos Mas onde essas pessoas foram morar? Nova Parnamirim não existia 20 anos atrás. E ela passou de 0 a 60 mil habitantes. Veja, você me falou do plano de manejo que está sendo feito para a região sul. São 2 quilômetros no entorno do parque da cidade. Mas, se você alterar o limite geográfico, né, de Natal para Parnamirim, basta cruzar a BR-101. Qual o coeficiente de Nova Parnamirim? 2.0. É incrível, né? Aí quando você vem para Natal... Passa para lá de cá, 0. É. Por que Se você razão? pegar o outro limite, que é o Rio Pitimbu, o limite na área construção em Parnamirim são 120 metros. Em Natal, 250. Esse limite que Diógenes está falando, gente, é considerada a área não edificante. Então, nas margens do rio Pitimbu, do lado de Parnamirim, como ele falou, você tem 120 metros. Quando é daqui de Natal, do lado contrário, 250 metros, né? O mesmo rio, a mesma BR e tantas distorções. Mas essas distorções têm feito com que aquelas pessoas que mais precisam tenham mudado de cidade, né? Os pais moram aqui, mas os filhos foram morar na Grande Natal. Um número que pouca gente sabe é que no governo Lula foi feito Minha Casa Minha Vida, esse programa que todos sabem. Isso. E eram destinadas à faixa 1
que é a faixa de quem ganha de 0 a 3 salários, 17 mil unidades a ser construídas em Natal. Sabe quantas foram construídas? 3 mil. E em Parnamirim? 11 mil. Ou seja, em Ceará-Mirim, 4 mil. Em São Gonçalo, 6 mil. Ou seja, as unidades que eram para ter sido construídas em Natal, por falta de uma política pública eficiente, elas foram construídas na margem, nos municípios limítrofes e nas áreas vizinhas à cidade. Isso acarretando prejuízo nos mais diversos segmentos, né? Na mobilidade. Exato. As pessoas não têm um sistema de transporte eficiente. Natal virando cidade dormitório. Os municípios arrecadando impostos, como impostos sobre serviço, ISS, novos IPTUs. Né? Por quê, gente? Porque as pessoas têm que morar distante do que nós temos aqui, da nossa cidade de Natal. Né? Exatamente por essas limitações impostas desde o plano diretor de 94, né? Exatamente. E se a gente observar as cidades, as capitais vizinhas, João Pessoa hoje tem um coeficiente de 4.0. Fortaleza, 4.0. O nosso máximo é 3,5. 3,5. E nessas cidades vizinhas, a área computável não está computando escada, ninguém mora em escada, ninguém mora em varanda, ninguém mora, né, nessas áreas que não são da habitação. E tudo isso é levado em consideração no coeficiente de aproveitamento, não, no potencial construtivo nosso aqui em Natal. É verdade. Eu soube que um vereador chamado Klaus fez a primeira projeto de lei, que ele chama de lei de varandas, para tirar isso, para tentar equilibrar, mas mesmo assim, nós somos bem menor. Imagine Cidade Alta. Cidade Alta já teve 7 de coeficiente. Tá acabado, né? Hoje é 2,5. Quem é que tem coragem de investir? O centro de Pernambuco é 7,0 de coeficiente. Então veja as distorções. Exato. Então, o que é que Natal tem ganhado? Eu não quero dizer que a gente está aqui defendendo o capital especulativo. Mas aonde há infraestrutura, Tirol e Petrópolis, os bairros, no lugar de crescerem com os coeficientes permitidos, a cidade diminuiu. Ou seja, pessoas que moravam em Tirol e Petrópolis se mudaram, provavelmente, para aqueles condomínios de Nova Parnamirim. Exatamente. Então, é como você falou, Natal está se transformando numa cidade dormitório. Isso. As pessoas vêm para cá trabalhar, mas os impostos ficam naqueles municípios vizinhos. Aí, no caso do Sanvale e do Parque das Colinas. Parque das Colinas. O que é que acontece? Mesmo não sendo o plano diretor, quando acho que foi muito importante que a administração anterior, Carlos Eduardo, transformou o nosso Parque da Cidade numa unidade de conservação. Mas toda unidade de conservação, por força legal, tem que ter um plano de manejo em 5 anos. Certo. E esse plano de manejo, durante 4 anos e meio, ficou parado. Dormiu em berço esplêndido. Dormiu em berço esplêndido. Ao final da administração, eu soube que foi feito um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, dizendo que o prazo encerraria em fevereiro de 2019. Então foi feito, no nosso entender, às pressas. Às pressas ao ponto de não chamar ninguém da população para sequer uma audiência pública. Diógenes, eu andei dando uma pesquisada no plano de manejo e é uma coisa assim meio assustadora, porque a casa própria é o sonho de muita gente. Então, a gente vive, tem um bairro ali, tem mais de 60 anos, tem pessoas que compraram casas que não conseguem ter a escritura da sua casa porque a prefeitura não libera a documentação. Isso procede? Procede. E, infelizmente, lá são mais ou menos 700 lotes em Sanvale e mais de 1.000 lotes no Parque das Colinas. O que é que acontece? Essas pessoas, se for, vamos chamar, se o prefeito assinar esse plano de manejo, primeiro, as pessoas não sequer tiveram o direito de opinar sobre ele. Não foi feito nenhuma audiência pública. Segundo, eu acho que ele foi temerário ao ponto de escrever numa página que Sanvale poderia construir e noutra página impedir que fosse construído até uma casa de cachorro. Eu nunca vi uma lei de uma área urbana que proíba qualquer animal doméstico.
Não, e uma coisa que eu acho incrível é que o pessoal paga IPTU, paga, taxa de lixo, paga, entendeu? E de não- um terreno e não pode construir. E, infelizmente, se esse plano diretor, se esse plano de manejo for assinado dessa forma, terão quase 2.000 famílias prejudicadas. Isso é um absurdo. Eu acho que nós temos agora é unir a sociedade, né? É demonstrar que é importante ter o parque da cidade. É importante que tenha o plano de manejo. Agora, será que é necessário ao redor desse parque? O parque começou com 65 hectares. Depois a prefeitura adquiriu e ele foi para 165 hectares. Aí querem transformar em 2 quilômetros mais 600 hectares de área não edificante. Será que essas não é possível encontrar um meio termo? Um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio, né? Será que por transmudar a BR-101 é de 2.0 para 0? Por que a gente não, né? A sociedade deveria dar as mãos, o prefeito deveria ouvir a sociedade, né? E buscar uma solução. Exemplo, plano diretor de São Paulo. Toda vida que você faz uma estrada, as margens dessa estrada ela já destrói o meio ambiente. Por que não permitir as construções, o adensamento dessas áreas lindeiras à estrada? Exatamente. Né? Então nós temos a Omar O'Grady, que está urbanificada, né? Até entre a Avenida da Integração. É o prolongamento da Prudente. É o prolongamento da Prudente. Isso. Até a Chavantes. Nós temos a Chavantes e nós temos a Avenida da Integração. Que pelo menos haja sensibilidade para essas áreas que já foram descaracterizadas, que possa haver um adensamento maior, né? Que as pessoas possam ter e exercer o seu direito de propriedade. Não, e uma coisa que eu me lembro bem, com o plano diretor de 94, eu sou arquiteta, eu me lembro que um dos impedimentos da construção ali no Sun Valley era a questão do saneamento, que não existia na época. Beleza, tudo bem. Não iríamos contaminar o nosso lençol freático, né? Ali a área de dunas, captação de água e tudo. Mas hoje, a gente vê que o Sun Valley, o saneamento foi praticamente concluído. Ainda não há o tratamento, mas existem fórmulas, exemplo, o município de Parnamirim, ele diz o seguinte: você quer construir? Faça uma estação de tratamento. Se você for o equivalente a mais de 50 unidades. Faça uma estação terciária. A estação terciária é capaz de você beber a água depois de tratada. Ou seja, 99% do esgoto é água. Então, exija que o proprietário use o estado da arte, a melhor tecnologia que seja capaz de permitir o uso racional da propriedade. Como lhe disse, eu não acredito, né? Existe um tripé. Quando se fala em ecodesenvolvimento, é ambiental, social e econômico. Nenhum é maior do que o outro. Mas eu vejo que os últimos planos diretor Natal teve um viés maior para o lado ambiental, deixando muitas vezes esse viés social e econômico. Talvez por isso, talvez por essa ausência, Natal perdeu esses habitantes para os municípios limítrofes. Talvez por isso nós tenhamos 73 favelas. Talvez por isso Natal perdeu a chance de construir o Minha Casa Minha Vida, notadamente para aqueles mais precisam. E o que eu acho incrível também, Diógenes, é que o próprio poder público tem como fiscalizar isso aí. Porque, por exemplo, se você vai liberar um alvará de construção, na sequência, se você vai registrar, você tem que ter uma certidão de características. Então, para que você emita uma certidão de características, seria obrigado a comprovar que toda essa parte do tratamento do efluente tenha sido feito. É assim. A gente não é. precisa buscar esse exemplo no Japão, né? Então, existe o estado da arte. Muitas vezes o que não tem é a boa vontade de buscar o não. Eu adorei a sua camisa do Yes. Vamos dar sim ao ecodesenvolvimento. Vamos dar sim ao emprego. Vamos dar sim a essas pessoas que estão à margem sem um lar para morar. É isso aí. Eu agradeço a sua
presença aqui no programa Casa Design. Acho muito importante esses esclarecimentos para o nosso telespectador, porque muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas não tomam conhecimento, até por falta mesmo de uma comunicação mais direta. Então, assim, é muito bacana. Foi muito bom você ter vindo aqui. O nosso programa está à sua disposição para você trazer mais novidades e quem sabe você voltar para cá dizendo que conseguiu uma mudança aí, né? Que negociações foram feitas no sentido de que a gente tenha o ecodesenvolvimento aqui dentro da nossa cidade de Natal. Muito obrigado ao programa. E uma coisa que eu gostaria de pedir, né? O envolvimento da sociedade na discussão do novo plano diretor. Eu faço parte do núcleo gestor pelo Coabins. Mas agora o que é que nós estamos pedindo? Que nas audiências públicas, as pessoas que tenham alguma ideia que possa melhorar a nossa cidade, que vá à audiência. Né? Que perca a vergonha e tente exprimir a sua vontade. Porque muitas vezes, nós que estamos do outro lado, a gente não sabe sequer o que o povo quer. Exatamente. Mas as funções sociais da cidade não é só o habitar. A gente tem que buscar a mobilidade, que é o circular, o trabalhar, que é tão importante quanto, e o lazer. Aí dessa forma a gente tem uma cidade mais integrada. Vamos repetir o que Le Corbusier já pregava na Carta de Atenas, né? Essas 4 funções interligadas e, o mais importante, o plano diretor só será efetivamente válido, eficaz, com a presença de todos vocês. Ao mesmo tempo que o plano diretor traz muitos desafios, também envolve muitas questões controversas, né, Lu? Beto. E assim, plano diretor sempre gera muita discussão. E esse plano de manejo que a gente conversou agora, eu acho que tem que ser revisto. Valia a pena uma audiência pública, né? Porque ninguém opinou. Por isso que eu acho que bate-papos como esse, esclarecendo aí a população, são muito relevantes e atuais, temas atuais, para a gente trazer aqui no programa. Com certeza. O Casa Design faz agora outra pequena pausa. No próximo bloco, a gente encerra o programa mostrando o projeto de decoração de uma casa de condomínio que foi toda renovada aos cuidados da arquiteta Camila Fernandes. Vale a pena conferir.